Uma defesa da geração eterna do Filho. Eu quero apresentar aqui a minha colaboração ou contribuição para o debate desse assunto que está aí sendo ventilado pelo pastor João Flávio Martinez, meu amigo do CACP, também nosso querido irmão pastor Jamierson. Teve um vídeo aí postado falando sobre isso e eu quero fazer algumas ponderações sobre esse tema. Esse não é um tema recente, já é um tema antigo, mas eu quero aqui dizer para vocês que Walter Martin, um grande apologista, talvez na área de seitas, o mais conhecido e reconhecido autor de nosso tempo, já falecido, ele era da posição encarnacionista. E o seu argumento é bem semelhante àquilo que foi demonstrado por esses pastores aí já mencionado e outros que não concordam com o assunto geração eterna. Via de regra, nós precisamos definir algumas coisas aqui. Esse não é um debate sobre a criação, isso não é um debate sobre a criação da segunda pessoa da divindade, em absoluto. Não é também um debate sobre a divindade de Cristo, não em absoluto. Esses são assuntos que estão pautados e muito bem estabelecidos na Escritura e na história da Igreja cristã. O debate é o seguinte: se a expressão gerado pelo Pai é uma expressão corretamente compreendida, se é bíblica, se deve usá-la ou não. Por que dizemos isso? Há expressões na Bíblia que falam que o Pai gerou o Filho, e isso acabou provocando aquilo que apareceu nos credos, tanto no credo de Nicéia, como no credo de Atanásio e no credo de Calcedônia, onde diz que o Filho é gerado pelo Pai, mas ali não dá outros detalhes. Então, o entendimento dessa expressão que é a discussão. Vem os encarnacionistas, que figura aí principalmente na posição de Walter Martin e defendida por esses irmãos, que a expressão filho, ela se aparecer antes da sua encarnação ou antes da sua unção como Messias ou antes da sua ressurreição, essa expressão só significa que viria a segunda pessoa da divindade e ela seria o Filho. Então, eles entendem que isso significa profeticamente. Mas a expressão Filho significa o nascimento humano, Jesus como Filho do homem, nascendo do ventre da Virgem Maria, também Filho do homem na sua unção ou na sua designação messiânica, e também Filho de Deus no sentido de ser ressuscitado, já que o seu corpo é glorificado e Deus dá, por assim dizer, uma existência glorificada para Cristo. Então, os encarnacionistas entendem assim. Tá? Então, estou deixando bem claro qual é a posição encarnacionista, sem caricatura, sem distorção. Então, é essa posição. Mas, quando eles criticam a defesa da geração eterna, parece que também incorrem em alguma falta de percepção. Então, eu vou explicar aqui, falta de percepção das definições. Então, eu vou explicar aqui e depois eu vou apresentar provas em autores, tanto dogmáticos como exegetas, sobre o assunto. É claro que é um assunto vasto e que um pequeno vídeo desse não iria resolver muita coisa, né? Nem pretende, mas pelo menos eu vou ventilar algumas coisas aqui. Então, definindo o assunto geração eterna, e depois vou ler alguma coisa, é o seguinte: a primeira pessoa da divindade se relaciona com a segunda pessoa da divindade como Pai e Filho desde toda a eternidade. Então, desde sempre, a primeira pessoa é Pai.
Por que é pai? Porque desde sempre a segunda pessoa é filho. Porque assim nós podemos compreender o porquê ele é pai eterno e porquê ele é filho eterno. Esse relacionamento é que surge a distinção ou as propriedades pessoais de cada uma das pessoas, fazendo com que cada uma seja distinta da outra. Não dá, de forma alguma, o surgimento ontológico, existencial ou essencial para outra pessoa, mas sim concede a distinção de subsistência da outra pessoa. Então, o pai e o filho, eles possuem esse relacionamento familiar, que é daí que vem surgir os demais relacionamentos, já que eles são os primeiros a terem e eternamente são aqueles que mantêm esse relacionamento. Então, é esse o entendimento. Deles, o pai e o filho, procede também eternamente o Espírito Santo. Na compreensão da geração eterna, parece estar muito mais adequado no que diz respeito às relações da Trindade imanente, ou seja, a relação interna da Trindade. Alguns falam, os que defendem a geração eterna confundem Trindade econômica com ontológica. Não confundem. Até porque a Trindade econômica, isto é, o trabalho realizado pelas pessoas da divindade, são reflexos daquilo que eles são em seus relacionamentos intratrinitarianos. Então, o filho vem a ser filho porque desde sempre ele já é filho. O pai vem a ser pai na manifestação da Trindade econômica porque desde sempre ele é pai. E o Espírito Santo procede do pai e do filho porque desde sempre o Espírito procede. Nós não podemos compreender nada a ser acrescentado nas pessoas como essência. Então, nós não podemos aqui concordar com uma crítica e também, como eu notei no vídeo do meu amigo pastor Jamierson, ele até em alguns momentos usa como sinônimo geração e criação. E aí parece que, ao usar esse termo, nós, os que cremos na geração eterna, estaríamos cedendo espaço para as testemunhas de Jeová. Não, nós não estamos usando o termo geração no sentido das nossas relações limitadas, humano, pai e filho. Nós estamos usando e cremos, conforme os credos, que isso aponta para um relacionamento cuja subsistência de uma das pessoas, aliás, das duas pessoas, é extraída desse relacionamento permanente, eterno, completo e perfeito, porém, sempre num relacionamento de pai para filho. Bom, eu posso aqui dizer, com certa segurança, que a posição encarnacionista não é uma posição que acompanha os credos ortodoxos históricos. Será que seria justo nós dizermos que é uma outra ortodoxia? Isso vai muito da definição daquilo que vamos colocar aqui sobre ortodoxia. Mas eu quero aqui apontar que o que eu vou demonstrar agora é uma prova de que a geração eterna está bem entrelaçada na dogmática e na teologia bíblica, tá? Eu vou começar aqui mostrando algo, né? Vocês aqui, os irmãos sabem que eu sou calvinista, sou pastor presbiteriano, então assim, as minhas orientações, elas são reformadas, mas eu vou mostrar aqui como o Jacó Armínio, pelo menos aqui na obra volume 1, o que ele vai falar sobre a geração eterna, o que ele vai falar. E aqui por isso que eu falo, né? Em alguns pontos, nós, os reformados, estamos mais próximos de Armínio do que outros, né? Mas vamos lá, página 427. Eu vou ler aqui o que está escrito nesse livro de Armínio. Página 427 diz, abre aspas, nós dizemos que o Filho foi gerado do Pai desde toda a eternidade. Porque as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, e essas origens são do Pai. Se alguém quiser dar qualquer outra interpretação além de origens, de geração,
então deve torná-las subsequentes às origens de geração. E assim ele estabelece igualmente a eternidade da geração. Olha só. Ponto 2. Porque, visto que o Filho é eterno, como já mostramos anteriormente, e visto que ele não teve existência alguma antes que existisse como filho, mas é próprio para um filho ser gerado, nós corretamente afirmamos nessas bases que ele foi eternamente gerado. Uma vez que o verbo estava no princípio com o Pai, ele necessariamente deve ter no princípio vindo do Pai, a menos que desejamos sustentar que o verbo seja colateral com o Pai. Aqui é um ponto interessante. Na verdade, de acordo com a ordem da natureza, ele deve ter vindo do Pai antes de estar com o Pai. Mas ele não vem do Pai como segundo modo de geração, porque de outra maneira o verbo viria do Pai em um modo e o Filho em outro, o que seria uma contradição à eternidade do Filho que já estabelecendo. Portanto, o verbo é eternamente gerado, fecha aspas. Então aqui, Armínio, né, aqui eu estou sendo arminiano, né, Armínio muito fiel no que se trata aí da teologia ortodoxa, tá? Vamos lá, vamos agora invocar um dogmático, agora, né, Louis Berkhof, muito respeitado em todo o contexto reformado, mas em todo o contexto protestante. Berkhof é muito respeitado por ser um teólogo profundo, conservador, fiel e que representa bem o cristianismo. Então, na página 88, explicando o que significa, né, a geração do Filho, e ele vai fazendo essa defesa, ele diz algo aqui que é bem importante. Na parte 3 da sua argumentação, ele diz assim, ó, é geração da subsistência pessoal e não da essência divina do Filho. Alguns falam como que se o Pai gerasse a essência do Filho, mas isso equivale a dizer que ele gerou a sua própria essência, pois a essência do Pai e do Filho é exatamente a mesma. É melhor dizer que o Pai gera a subsistência pessoal do Filho, mas com isso também lhe comunica a essência divina em sua inteireza. Mas ao fazê-lo devemos evitar a ideia de que o Pai gerou primeiramente a segunda pessoa e depois comunicou a essência divina a essa pessoa, pois isso levaria à conclusão de que o Filho não foi gerado da essência divina, mas foi criado do nada. Observaram? Então, assim, é uma colocação muito clara de que a geração, como ele vai dizendo até antes, é de relacionamento, não uma geração de essência. Ele coloca que é uma relação eterna entre a primeira e a segunda pessoa do Pai. Se você procurar aí na página 88 da Teologia Sistemática de Berkhof, você vai encontrar isso. Vamos agora invocar outra autoridade. Agora eu vou invocar aqui uma autoridade exegética, né? W.E. Vine, é um dicionário de hebraico e de grego, e ele traz aqui na página 1045 o assunto que nos interessa agora. Eu vou abrir aspas aqui para ler o que ele comenta. Abre aspas. Podemos apenas entender corretamente o termo unigênito quando usado para se referir ao Filho, no sentido de relação não originada. A geração não é um evento no tempo, embora distante, mas um fato independente do tempo. O Cristo não se tornou, mas necessariamente e eternamente é o Filho. Aqui, ó, reclama contra essa ideia de que Jesus, a segunda pessoa, veio se tornar filho, quer na encarnação, quer na ressurreição, qualquer que seja. Ele está dizendo que não é assim. Vine diz e ele apresenta os seus argumentos. Aqui, continuando, ele ainda fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não deve ser considerado que significa que Jesus se tornou o Filho unigênito na encarnação. Então, ele nega essa teoria. Então, nós temos aqui um exegeta que é contra essa postura encarnacionista. Nós ainda temos um outro argumento aqui, do Dr. Heber Carlos, no Ser de Deus, quando ele fala sobre a questão da geração
eterna, da filiação eterna do Filho, e ele apresenta aqui alguns argumentos, mas tem algo aqui interessante, que ele fala que essa doutrina, a base bíblica dela está na expressão Filho e na expressão Filho de Deus, quando testificam a filiação divina, páginas 129 e 130. Eu quero agora finalizar invocando um pastor assembleiano. Esse pastor é um erudito, muito reconhecido, principalmente é um autor de obras importantes sobre as Testemunhas de Jeová, o pastor Ezequias Soares, na obra Cristologia. Ezequias Soares, na obra Cristologia, na página 42, ele vai apresentar um argumento, não só contra a posição encarnacionista, mas um argumento exegético em favor da geração eterna. Então preste bastante atenção aqui. Abre aspas, página 42. A ideia de que o Filho se tornou filho na encarnação não tem amplo apoio dos expositores da Bíblia. As Escrituras ensinam que filho é título, sendo assim, sua existência é desde a eternidade, não apenas como verbo. Ele já era chamado de filho mesmo antes da encarnação. Na sua manifestação teofânica, na fornalha com os 3 hebreus, amigos de Daniel, antes de vir ao mundo, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, 1 João 4,9. Olha só a explicação exegética dele aqui. O verbo enviar aqui está no perfeito, que na língua grega significa uma ação verbal que começou no passado e o resultado está no presente. É o presente de uma ação passada. Esse aspecto verbal indica que ele já era filho quando foi enviado pelo Pai ao mundo e continua sendo filho. Está aqui, Cristologia, do pastor Ezequias Soares, página 42. Aqui fica, então, esta sugestão de reflexão. Se os credos há muito tempo, mantido aí biblicamente, expõe que o Filho foi gerado e a compreensão bíblica aponta que toda vez que a Bíblia o chama de filho antes de vir ao mundo, implica necessariamente um relacionamento de pai e filho, no mínimo, eu aqui então recomendo aos meus irmãos a abandonarem a posição encarnacionista e adotarem a posição que já há muito tempo a igreja cristã já abraçou. Fica o exemplo aqui do pregador e conhecido pastor John MacArthur, que um tempo era encarnacionista, mas ao examinar as evidências, abandonou essa postura. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a todos nós, na verdade, em amor a Cristo Jesus.